Quando o Estevão me convidou para fazer esse estudo, duas coisas aconteceram que eu queria comentar rapidinho, interiormente. Primeiro que a obra de Leon Denis é uma obra encantadora, né? Cada frase é uma frase para a gente, cada parágrafo são parágrafos para a gente meditar, ler calmamente, né? Então isso é evidente quando a gente começa a estudar a obra. E particularmente essa talvez seja a obra que eu mais gosto, mas é uma delas. Falar que uma é melhor do que a outra é complicado, mas eu tenho um carinho muito grande por essa obra, que foi a primeira obra de Leon Denis que eu li ainda na minha adolescência. E eu me recordo, e aí vem o segundo, então, o primeiro momento foi essa questão de convite para trabalhar uma das obras que eu tenho mais carinho. E segundo foi que ele deixou à vontade para escolher um dos capítulos, claro, excetuando-se aqueles que já tinham sido trabalhados. E, obviamente, um capítulo que eu gosto muito, ou os dois capítulos, os dois que tratam da dor. Mas eu me recordei, e aí vem uma parte curiosa, de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, ainda adolescente, quando eu fui fazer um estudo numa casa irmã, e na minha cidade, num evento de jovens. E eu falei sobre o amor e sobre a dor. E, obviamente, me baseei muito nessa obra naquela ocasião. Talvez eu não tenha sido muito feliz nas minhas colocações, e uma companheira que era frequentadora da casa que eu participava e não da casa que eu estava visitando, depois veio conversar comigo que a parte do amor ela tinha gostado muito, mas a parte da dor ela não tinha gostado muito não, e ela era muito minha amiga para ser sincera comigo. Eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado, porque ela disse assim, Edmilson, a gente não pode ficar falando da dor desse jeito, porque a gente tem que falar do amor, das coisas boas. A dor não é assim, a gente não pode ficar falando de sofrimento na casa espírita. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, gente, será que eu fui tão incisivo na questão da dor? Provavelmente sim, né, por falta de experiência. Mas a mensagem que Leon Denis traz nesse livro, tanto no capítulo da dor, como no capítulo seguinte, Revelação pela Dor, tem um caráter que talvez a gente não consiga falar com as palavras dele, com aquela mesma propriedade, da importância da dor no processo da nossa evolução. Ele coloca, ainda no capítulo da dor, e aí é quase a termos de revisão e lembrança, para a gente ir conectando algumas ideias do capítulo que eu vou destacar, e aí eu tirei recortes para a gente trocar algumas ideias. E, aliás, gente, eu esqueci de dizer que, apesar de ser formato meio palestra, não é um formato virtual. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma intervenção, fiquem à vontade, que a gente vai costurando algumas ideias, não se preocupem. Pelo menos em relação à minha pessoa, tranquilo, fiquem à vontade. Mas o Leon Denis, ele vai colocar para a gente que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Não sei se vocês se recordam dessa frase, essa frase está no capítulo sobre a dor, é uma frase que mexe muito comigo. É uma lei de equilíbrio e educação, o que eu concordo bastante. E ele fala, num outro momento, assim, ainda nesse capítulo, que é muito difícil fazer entender ao homem que o sofrimento é bom. E, obviamente, aqui não é aquele sofrimento que nós procuramos, né, masoquista, mas o sofrimento nesse processo de burilação do ser em busca do seu progresso e da sua evolução espiritual. Então, a gente foge da dor. Curiosamente, os espíritos nobres, eles não têm esse tipo de preocupação. Quanto mais evoluídos, menos problema com a dor eles têm. Às vezes a gente fica com aquele pensamento de, quando eu alcançar um patamar, não quero mais reencarnar na Terra. Se a gente parar para pensar e observar em vários romances, em várias lições de benfeitores, os espíritos mais amorosos, mais adiantados, eles não têm esse tipo de preocupação. Porque a dor, porque eles já enxergam a importância da dor no processo da sua própria evolução. Eles lembram da sua passagem, da sua trajetória, da sua existência e conseguem, nessa identificação integral de boa parte da sua história, do seu passado, das suas encarnações, né, eles conseguem identificar
o efeito da dor, dos problemas que eles passaram, provocando o caminho e as consequências que produziram o estado que eles se encontram. A gente não. Então, quando a gente vê Alcione, relatada por Emmanuel, né, em Renúncia, Célia, 50 anos depois, e vários outros espíritos que estão numa situação, num lugar de tranquilidade, num mundo mais de paz, de alegria, desenvolvendo seus trabalhos na arte, né, na ciência, e eles se dispõem, por amor àqueles que estão na retaguarda, a voltar, isso nos choca muito. Eu tenho uma história para contar, se houver tempo, para recordar com vocês, mas eu vou deixar mais à frente para a gente ir destacando o ponto. Então, é muito difícil para nós que estamos, primeiro, encarnados, e depois, ainda nessa luta de provas e expiações, entender a função da dor. A gente enxerga a dor sempre como algo punitivo, de estar resgatando, etc. Porque nós fugimos da dor, nós não queremos. Mas não querer a dor, no sentido da dor que nós provocamos, desnecessária, tudo bem. Mas a dor que nos promove a evolução, no livro, sem desviar muito, vamos focar na obra de Leon Denis, mas no livro Ação e Reação no Espírito André Luiz, no final da obra, tem uma discussão muito bela sobre a dor, onde o Espírito Druso explica para André Luiz sobre a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio, que, em outras palavras, Leon Denis fala nesse capítulo da dor. Mas o capítulo da revelação pela dor é um capítulo muito curioso, que ele separa um pouco da discussão da dor para comentar que a dor serve também como algo revelador da divindade, da espiritualidade superior. Então, esse capítulo, Revelação pela Dor, é no sentido de que nós nos aproximamos pela dor de Deus, dos ensinamentos espíritas, nesse caso, falando de nós espíritas, porque a dor faz com que a gente pense. Aliás, a dor pode acontecer em 2 momentos, mas ele está trazendo, pode nos levar a 2 aspectos em relação a isso, em relação a Deus, mas ele está trazendo justamente essa questão da gente entender e aceitar o ensinamento da espírita, do motivo de estarmos aqui, as questões da reencarnação por causa da dor, que a gente passa a entender por que sofremos, o sentido disso tudo, da necessidade de resgate, da necessidade de aprendizado, mas, obviamente, muitas vezes a dor também leva a uma descrença, né? Porque as pessoas, às vezes, não, quando a vida está tudo tranquila, a pessoa se afasta. Você vai falar, vamos escutar uma palestra no centro, fala, nossa, que coisa mais chata, você é muito religioso, você é muito carola. E, às vezes, não só na doutrina espírita, a gente escuta isso das pessoas em várias religiões. Né? Mas, por quê? Porque às vezes a pessoa a vida está boa, a pessoa não está preocupada com isso. Quando a vida vem, o desafio, o momento turbulento, o momento da aprendizagem ou do testemunho, muitas pessoas se aproximam da religião. E é nesse sentido que Leon Denis trabalha esse capítulo. Outras pessoas se afastam, porque não tendo esse ensinamento que a doutrina espírita traz com lucidez, eles perdem a fé. Porque muitas religiões ou muitas filosofias não dão uma resposta acessível, clara, condizente com a nossa lógica, quando em relação à dor que nós passamos. E quem não passa? Né? Nessa pandemia, quantos amigos partiram para a pátria espiritual, né? E não estamos falando de pessoas longe da gente, conhecidos nossos, pessoas próximas, quanto sofrimento, né? Isso para falar de um aspecto do que nós estamos vivendo na humanidade, porque os outros problemas não deixaram de existir. A quantidade de suicídios absurdos que nós estamos vivendo, que são sinais dos tempos, segundo um texto que está em Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade. Então, olha só que quantas situações, né, o próprio desgaste do corpo, Leon Denis fala muito disso, da velhice, que faz a gente olhar mais para dentro do que para fora. Então, essas situações são necessárias. Então, vamos tirar alguns recortes do livro para a gente pensar um pouquinho. E fiquem, como eu disse, à vontade para me interromper, para a gente trocar experiência. É, sobretudo, diante do sofrimento, diz Leon Denis, que
se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, sólida e simultaneamente assentada na razão, no sentimento e nos fatos, que explique o enigma da vida, o problema da dor. É aí que o espiritismo ganha essa pujança toda. Porque quantas pessoas se aproximam da casa espírita porque estão sofrendo? Porque perderam, entre aspas, vou usar o jargão popular, um ente querido, né? Porque ficaram perturbados com um acidente. Eu ainda estava lendo, falando da dor, lembrando de um livro, não sei se vocês já leram, Crianças no Além, é um livro pequenininho, que é baseado numa mensagem de um espírito de 12 anos que, através do Chico, consola os pais. Num acidente, em 1978, 77, se não me engano, o ano, 3 crianças morrem num acidente de carro. E aí, sendo que o pai tinha muita dificuldade de liberá-los para sair de casa, e por muita insistência da mãe, eles foram passar a última semana de férias das crianças na casa de um parente, de um tio. E na volta há um acidente de carro no trevo da entrada da cidade. E uma coisa mais curiosa é que estava o tio dirigindo, a mãe das crianças estava no banco da frente com a filhinha, com a filha mais nova, e atrás os 2 filhos mais velhos, um de 10, o outro de 12, e uma bebê no colo da tia. Questão de 1 quilômetro onde aconteceu o acidente, a mãe pede para trocar a criança e o bebê, ela pega o bebê e a criança e a filha passa para o banco de trás. E no acidente morreram as 3 crianças e a tia que estava atrás. Então, assim, e a gente vê essas histórias. Vocês imaginam o choque de uma mãe dessa, que depois de muitos anos ela estava perdendo a lucidez, depois de alguns meses, desculpa, ela vai atrás do Chico Xavier e recebe uma mensagem, né? Que consolo. É claro que aquela dor, aquela saudade, não é a mesma coisa, não tem como resolver. Mas a certeza da imortalidade, as informações que o Marcos, o espírito que se comunica, traz, falando que estava com a avó porque ele não tinha condições de escrever direito, dando detalhes, nomes de tio, de vó, fala do acidente, fala de detalhes que o Chico não tinha condições nenhuma, comprovando a veracidade da mediunidade e dando paz, um pouco de paz para aquela família. Então, a dor que passa, a doutrina espírita traz um consolo e uma racionalidade diante da dor que nós enfrentamos. E o entendimento de que ninguém sofre inocente, que é uma necessidade ou de purificação daquelas nossas mazelas, ou de progresso, de crescimento, de mexer com os nossos brilhos. Veja que nós tivemos que nos adaptar. Veja o que a humanidade fez. A tecnologia já estava aí, essa possibilidade de conversa que nós estamos tendo à distância não é recente, mas não é tão recente assim. Mas nós não estávamos com essa motivação toda. Agora, hoje, nós mesmos fazemos os vídeos, nós mesmos nos encontramos, nós mesmos continuamos a nos reunir. Vamos voltar para a casa espírita e, com certeza, vamos continuar fazendo um trabalho ainda melhor no presencial, mas também à distância, porque a gente vê a importância disso. E isso nos proporcionou a dor coletiva, né? Então, a gente fala assim, mas podíamos aprender sem a dor? Poderíamos, mas a gente é muito negligente. Individualmente, nós somos negligentes. Coletivamente, nós somos negligentes. Né? Em termos de planeta, somos negligentes. Imagina falar assim, vamos mudar as coisas. Eu falo até um exemplo curioso que eu vivenciei na universidade. Durante um bom tempo, trabalhei com o pessoal da educação à distância, né? E a gente via vários colegas que tinham resistência, né? Aí eu estou vendo que o Leonardo, que é nosso companheiro, também está aqui, ele trabalhava com a gente lá na educação à distância. Quantos colegas tinham resistência, não acreditavam no ensino à distância? Veio a pandemia, tivemos que fazer, essas pessoas agora são as primeiras a defenderem. Será que elas defenderiam se não tivesse passado pela experiência? Será que não estariam ainda com aquela visão um pouco radical ou preconceituosa? Foi necessário nos reinventar. E assim é a vida. E assim a dor tem esse efeito em todos nós. Que consolações o materialismo e o ateísmo podem oferecer ao homem atingido por uma doença incurável?
Que palavras dirão ao pai, à mãe, ajoelhados diante do berço do filhinho morto, e a todos aqueles que vêm descer à tumba os caixões de seus entes queridos. E aí eu dei o exemplo dessa mensagem que está no livro Crianças no Além. Né? Então, e tantas outras, né? E tanto consolo que a doutrina nos dá. E mesmo aqueles que não receberam mensagens diretas dos seus entes queridos, a certeza da imortalidade, o entendimento que a vida é um momento e que a gente precisa passar por essa experiência, nos traz um consolo. Mas não é aquele consolo vazio, você tem que ter fé, acredita em Deus, Deus sabe por quê. Claro, o caso especial nosso, talvez a gente não saiba, não consiga descobrir, pelo menos durante a existência, mas a certeza de uma lógica, de um mecanismo divino de ação e reação, isso nos consola. Os exemplos que nós temos na literatura, que vai fazendo com que a gente tenha um entendimento de como é o mecanismo de equilíbrio, como diz Leon Denis, essa lei da dor, do equilíbrio e da educação. Equilíbrio porque nos mantém em paz com a nossa consciência, nos ajuda a resgatar, a nos tranquilizar com aqueles nossos problemas que nós temos no nosso inconsciente, mas com a educação que nos faz ir para frente, nos faz desenvolver potencialidades que às vezes estão adormecidas. Então a dor vem para mexer com nossos brios, para tirar a gente daquela zona de conforto, não é só para apagar ou para reescritar. Então é o equilíbrio e educação. Então, é muito interessante essa capacidade que Leon Denis tem de colocar a dor como um aspecto da revelação. Né? Provavelmente ele enxerga, a gente percebe isso no texto, que essa situação de sofrimento, e ele fala num momento muito belíssimo no final, eu destaquei um pouquinho, não dá para trazer tudo, que ele passou muito sofrimento, e quem sabe um pouco da biografia de Leon Denis sabe disso, sofreu muito na vida. Mas ele fala que a cada sofrimento, a cada momento, ele via nascer, né, uma asa, né, ele via nascer uma potencialidade nova, assim que ele conseguia superar aquilo. Então, será que nós estamos vendo as dores que nós estamos vivenciando com esse olhar de aceitação, de entendimento, de oportunidade para nos educar, para crescer? Ou senão, ou estamos naquele, meu Deus, mas por que comigo? Eu estou lá no centro fazendo caridade, eu estou lá no centro fazendo trabalho, eu estou no centro... Né? Porque às vezes a gente tem esse sentimento, às vezes a gente não verbaliza, mas tem esse sentimento. Porque às vezes a gente procura o trabalho na casa espírita, ou seja, onde for, no bem, meio como uma forma de proteção para não sofrer. No sentido que, eu fazendo as coisas, eu trabalhando no centro, fazendo caridade, nada de mal vai me acontecer. Porque a gente tem uma visão da dor como essa coisa punitiva. Então, se eu estou fazendo bem, nada de mal vai acontecer. Mas os benfeitores da humanidade que se reencarnam aqui sofrem. Sofrem pelo próprio processo. Primeiro, de estágio de evolução, né? Nascer num lugar onde todos ainda são ignorantes, até o bem que você faz as pessoas não entendem, e aí caso você sofre com isso. Então, volta aos romances, volta do Caldas do Alcione, mas o amor que eles trazem, e por estar perto daqueles, né, mesmo inconsciente, é o que os move. Então, depois passa a valorizar a experiência ainda mais. Isso mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. Quer dizer, essas perguntas sem respostas. Né? A dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e mede a verdadeira grandeza do homem. Ela é também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e as doutrinas religiosas. Olha que bonita essa construção de Leon Denis. Né? A gente vê a doutrina espírita esclarecendo a dor, amparando com amor, mas com lucidez. E aí ela acaba se destacando. Não no sentido de ser melhor que A ou B, porque todos nos levam para o nosso aprimoramento e a gente está onde nós precisamos estar. Mas a doutrina espírita tem esse caráter, que ela nos consola com entendimento. É o Consolador prometido nesse sentido também, no sentido de que a gente passa a entender por que sofremos. Para todos aqueles cuja vida é limitada pelos horizontes estreitos do materialismo, o problema da dor é insolúvel, não existe esperança para aquele que sofre. E aí o aumento do número de suicídios, o que às vezes é até estranho, quando uma pessoa espiritualista também
procura, e a gente vê também que tem a questão do desequilíbrio, tem a questão da dor, da doença, mas o materialismo provoca esse tipo de desilusão. Por que eu estou sofrendo? E por que eu vou continuar mantendo essa dor se não tem, a vida não tem sentido, é um caos, né, da natureza, é um efeito de energias que estão aí. Então a pessoa se consola com aquilo, quando ela está bem, a vida está bem, tudo está bem, ela não tem porquê, já que ela não acredita na espiritualidade, na continuação da vida, na sobrevivência da alma, ela não tem por que se preocupar, ela tem que mais curtir aquele potencial de força do corpo, etc., de tudo que está acontecendo, porque ela não acredita na sobrevivência mesmo. Mas aí vem a dor, aquilo passa assim, qual o sentido de manter essa dor? Qual é o sentido disso? Se morreu, acabou. Eu vou acabar com essa dor. Né? Então, a doutrina espírita ela vai trazer uma visão diferente. Ela nos consola, mas ela nos dá um sentido de espiritualidade, mas com razão. Gente, vocês estão vendo que eu estou trazendo recortes do livro. É muito difícil selecionar trechos da obra, né? Porque é de uma profundidade, e aqui, depois se vocês forem lá ler o livro, vocês vão ver que eu pulei vários trechos, né? Podia ter falado desse, podia ter falado daquele, mas se a gente fizer isso, a gente acaba tendo que ler junto, fazer um trabalho diferente, um trabalho de leitura coletiva, de tão profundo que é cada frase. Não é mesmo uma coisa estranha a impotência de tantos sábios, filósofos, pensadores há milhares de anos para explicar e consolar a dor? Para nos fazer aceitá-la, já que ela é inevitável, e isso é interessante ele colocar. Tudo bem, você não acredita no espiritismo, mas o fato de você não acreditar, você deixou de sentir a dor? A dor deixou de existir? O sofrimento deixou de bater na sua porta? Eu lembro de uma palestra muito especial que eu escutei há muitos anos, eu tenho a fita cassete guardada com muito carinho, uma palestra do médium Divaldo Franco. Eu tenho um toca-fita que eu mantenho só para poder ouvir essa palestra de vez em quando. Já memorizei porque foi uma palestra que ela não foi divulgada, apesar que eu já vi palestras dele relatando o fato. Mas essa é muito especial, porque ele foi fazer uma visita a um sanatório de Hansenianos no Rio de Janeiro. E não divulgou, porque era uma semana de palestras, ele estava fazendo, né, passando por várias cidades, naquele tour que ele fazia, né, de divulgação, de palestra, que ele era convidado, e aí ele não divulga, porque ele queria conhecer um sanatório que tinha lá no Rio de Janeiro. Então ele não divulgou só para os amigos que o estavam recebendo, né, os anfitriões, e ele combinou com os espíritos com os doentes que estavam morando nessa colônia de Hansenianos. Isso na década de 80. E uma amiga, que é amiga dos meus pais, né, conseguiu a fita com um colega que estava nesse dia. E ela gravou. Então, foi, sabe aquela coisa de copiar, levar os gravadores, as caravanas, e aí não tem como esconder uma coisa dessa. E aí foram chegando caravanas nesse dia, mas não foi divulgado no roteiro. E aí uma palestra muito diferente que o Divaldo faz, porque assim, nem no formato bate-papo, que ele queria falar com os doentes. E ele fala, olha, eu não queria divulgar, porque eu queria falar com os doentes, eu queria falar com vocês. E aí ele conta uma experiência, que ele tem essa experiência, vocês conseguem na internet assistir, só que ele conta com outro enfoque, né? Uma experiência que ele teve com Jesus Gonçalves, na década de 50. Quando o Jesus Gonçalves, né, que depois, quem conhece, acho que muitos aqui conhecem a história de Jesus Gonçalves, um grande espírita, que depois ditou várias mensagens e poesias pelo Chico, principalmente, o Jesus Gonçalves aparece para ele, e pedindo para ele visitar o sanatório que tinha lá em Salvador. E ele tinha um verdadeiro pânico, até de ouvir falar. E ele conta isso, eu não vou estender, porque senão nós desviamos, era um pouco da história que eu queria contar. Mas o que me chama a atenção nessa história, aliás, toda a história é muito interessante, até porque o Jesus Gonçalves aparece para ele, porque o Divaldo tinha, quando ele foi o cardeal Richelieu, o Divaldo tinha sido um padre, um sacerdote também, e vivido com ele na França naquele período. E depois, mas não vem ao caso. Mas aí o que acontece que é interessante é que ele fala para o Divaldo uma coisa que é muito curiosa. Ele pede para o Divaldo visitar o sanatório, o Divaldo fala que não, que tinha medo e tal. Mas aí ele começa a contar um pouco da sua vida e das suas encarnações recentes.
e ele fala que por 7 encarnações sucessivas ele teve o mal de Hansen. E naquela, e essa última, como Jesus Gonçalves, era a última encarnação, porque ele tinha sido alarico, porque ele tinha sido um rei visigodo, ele tinha cometido muitas barbaridades, né? Muitas crueldades. Então ele foi vindo em 7 reencarnações sucessivas, tendo o mal de Hansen no final da vida, depois até essa com Jesus Gonçalves. Mas o que me chama a atenção na fala do Divaldo é que o Divaldo fala para os pacientes que ele terminou e fala assim: Divaldo, eu estou pedindo a Deus, rogando a Deus, que me permita a honra de voltar novamente à Terra, carregando as marcas da cruz, as marcas dessa enfermidade redentora antes do fim do milênio. Porque ninguém alcança o calvário de libertação sem as marcas da cruz. E a hanseníase foi as marcas da minha cruz, das marcas da minha redenção. Porque ele aparece primeiro ainda com as marcas da doença, e depois ele vai se transfigurando, e o Divaldo se encanta. Mas aí é outra história, vocês já podem assistir, acho que teve gente que colocou aqui no chat o link, não sei se é da história, vale a pena. Mas veja bem, os espíritos nobres chegam num nível que eles pedem para voltar pelo benefício que aquela dor, que aquele exemplo serviu para eles e serviu para aqueles que estavam acompanhando. Então, gente, é muito interessante isso, né? A impotência de tantos filósofos materialistas para enxergar o problema da dor. E a beleza com que a doutrina espírita coloca a dor no seu devido lugar. Não como algo masoquista que eu devo procurar, como aqueles que no passado se martirizavam, porque essa foi um desvio também da visão do cristianismo, já que o Cristo passou pela dor, a dor física, né, da crucificação. E isso criou no cristianismo a ideia do sofrer é importante, mas sem entender por quê. E aí, sem entender, as pessoas acham que só sofrimento é o suficiente, então eu me martirizo. Não é porque eu sofro que eu estou resgatando nada, porque eu posso estar sofrendo por desejar algo do outro. Eu posso estar sofrendo porque eu quero o que o meu vizinho tem e eu não tenho. Não é o sofrer, é o bem sofrer, é a aceitação da dor quando ela vem sem eu procurar. Porque ela ou porque eu já procurei e agora eu aceito no processo de transformação, ou porque ela vai me dar oportunidade de crescimento. As religiões encontraram socorros espirituais para as almas de sofrimento, entretanto, as consolações que oferecem repousam sobre uma concepção muito estreita do objetivo da vida e das leis do destino. As religiões cristãs, aí aquela que eu já tinha comentado, sobretudo, compreender o papel grandioso do sofrimento. Mas a lembrança do grande supliciado, aqui, Leon Denis falando de Jesus, né, com as palavras dele, aquilo que eu tentei colocar agora há pouco, né, tem auxiliado os homens a sofrer e a morrer. Todavia, levando as coisas ao extremo, o cristianismo deu à vida, à morte, à religião, a Deus, aspectos lúgubres, às vezes aterradores. E é por isso que às vezes você vai falar da dor, né, fica um negócio estranho, parece que você está trazendo uma mensagem triste, uma mensagem desoladora. Não. Primeiro, porque todos nós passamos pelas dificuldades, mas o enxergar a dificuldade como um momento de aprendizado é igual quando a criança que não gosta de estudar e os pais esforçam, né, até forçam, levam a criança, deixam na escola e a criança não quer. Então, para ela, aquilo é um tormento, porque ela ainda não é capaz de ver aquilo como uma oportunidade de crescimento, mas os pais sabem que aquilo é importante. Então, aquela dor de ir para a escola é um sofrimento, mas é necessário. Para ela é uma dor necessária, é um sofrimento. Para outros é uma alegria. Tem criança que vai para a escola com aquela motivação, né? Já não vê aquilo como um tormento. E nós estamos caminhando ao longo, conforme a humanidade vai evoluindo, da dor física, dos martírios, é só para lembrar lá da Idade Média, né, das torturas, para as dores morais. Nunca se viu tanto problema de depressão, de tristeza, de ansiedade, porque a nossa dor maior agora dói dentro. Não é a dor física. A dor física nos assusta muito mais as almas fracas, né? Mas a gente está vivendo a dor moral, a dor da alma. Porque é esse estado de emancipação que a humanidade vai alcançando, que está alcançando, onde a alma ela vai alcançando a sua pujança, mas ela quer se libertar. Ela quer se libertar das suas amarras, dos seus pesos, dos seus problemas de consciência, né? Num corpo que ainda traz limitações, sem entender.
Então, a gente tem as dores que a gente traz da nossa consciência por causa dos pesos que a gente ainda carrega. E não entender isso dificulta a marcha. A doutrina espírita faz com que o nosso fardo seja mais leve, é o fardo do Cristo, né? É suave o seu jugo, porque a gente passa a entender o que é esse fardo. É necessário reagir e repor as coisas no rumo, pois, por causa dos próprios excessos das religiões, essas vêm a cada dia decrescer o seu império. E, obviamente, o materialismo, eu não vou nem estender, porque nós já falamos, ele ganha terreno. E a gente vê também esse confronto na sociedade moderna, na sociedade virtual, que tanta coisa boa tem surgido, quanta vídeo bom a gente encontra, quanta gente falando de coisas boas, mas quanta gente fazendo guerra, confusão, terrorismo, fake news e tantos problemas, né? Onde a pessoa ainda carrega ou transfere para fora aquele mal-estar, aquela não ser, aquela falta de sentido que ela vê na vida, ela transfere no outro. Ela agride o outro. Né? Com tanta coisa boa para falar, por que eu vou ficar provocando o outro? Com tanta mensagem boa. E aí cabe até aquela mensagem, se eu não posso mandar uma coisa boa, que não mande nada. Né? Se eu não posso mandar uma mensagem de esperança, que eu não mande nada. Porque é muito pior do que eu passar a minha insatisfação, a minha insegurança para os outros. Porque, como eu, encontrarei outros que também sofrem, que às vezes não estão preparados. Mas a gente pode passar uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de alegria. A doutrina espírita hoje ela está sendo revelada também com alegria, né? com esquetes, com vídeos, entre aspas, com humor espírita, de bom humor espírita, porque de mau humor o mundo já está cheio. Então, é enfrentar a dor, né? É lembrar do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que depois que ele toma consciência da necessidade de enfrentar aquela dificuldade toda, né, daquela paralisia, depois a cegueira, ele fazia piada, ele fazia com bom humor. Tem uma passagem dele que ele, brincando com o Divaldo, ele estava em Uberaba, lá, e numa época o Divaldo também estava visitando o Chico, né, e ele fala assim, ele vira para o Divaldo e fazia assim, Divaldo, você deve ter muita inveja de mim, porque você faz a palestra e eu é que saio carregado, porque ele ia de cama, né? O pessoal tinha que levar ele, empurrar a cama dele, né? Então, a pessoa que pregava o evangelho diante daquela dor, deitado, sentia dores homéricas. O pessoal ia para pegar ele para botar a cama, tinha que disfarçar, porque agarrava ele sentia dor. Né? Tinha que ficar com o ventilador constantemente, porque é um calor no corpo. Imagina quantos anos ele viveu daquela forma, pregando o evangelho. A mãe dele, ele conta numa das palestras, essa a gente encontra na internet, que a mãe dele vira para ele e fala assim, meu filho, eu estou quase... Ela era evangélica. Meu filho, eu estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação que você tanto fala. Ele fala, mas por que, mãe? Eu não tenho, acho que eram 7 filhos. Todos não são perfeitos, você não é o único... Naquela época as pessoas falavam aleijado, você não é o único aleijado. Você é o único que não para em casa, está só pregando. Né? Então, assim, ele dando exemplo de resistência moral, de coragem, sabia que estava resgatando coisas, mas era a oportunidade também de dar o exemplo. E aí a gente tem 2 formas de viver, bem viver, diante da dor. Porque muitas vezes a gente está falando daquela dor inevitável que eu tenho que passar. Eu posso passar por ela com alegria ou não. Né? Não é ser irônico com a situação, mas ter boa vontade. Falando de Jesus Gonçalves, eu sempre lembro, os meus companheiros lá do núcleo já ouviram eu contar essa história várias vezes. Mas vale a pena contar aqui, porque tem alguns amigos que provavelmente não conhecem, do Cefec. Na minha cidade, eu sou de Três Corações, lá tem um sanatório também de rancenianos, que agora virou um hospital do Estado, foi reformado, um lugar muito bonito, afastado da cidade. Mas a mocidade e no centro que eu frequentava, uma vez por mês, fazia visitas. E lá dentro da colônia, né, Colônia Santa Fé, tem um centro espírita, chama Centro Espírita Jesus de Nazaré, de uma comunidade, de alguns espíritas que eram pacientes. Né? E a gente visitava. E nessa visita, quando a gente visitava as enfermarias, tinha um senhor que eu não consigo esquecer, chamava Benevides. O senhor Benevides era uma alegria de viver. Um dos homens mais cultos que eu conheci na minha existência. Um homem que foi internado com 22 anos, eu conheci ele, já tinha quase 60.
E depois a gente travou uma convivência muito legal durante mais de 15 anos, mais ou menos, até ele desencarnar. Uma pessoa que nunca encontrei ele sem disposição para conversar. Você via que às vezes ele estava triste naquele dia, estava com algum problema, alguma dor, mas você chegava lá e ele começava a conversar. E eu lembro que no início ele ainda enxergava bem, depois ele foi perdendo a visão. Então você chegava na sala, no quartinho dele, na enfermaria, ô, seu Benedito, como é que você vai? Ele falava assim, fala um pouquinho para me reconhecer a voz. Ele não queria dar a impressão que ele não estava enxergando. Aí começava a conversar, ele ia lembrando. Ele era uma pessoa de uma cultura, de uma sabedoria. E eu falava, seu Benedito, você é a única pessoa que eu conheço que escuta a Voz do Brasil. Vocês lembram que tinha a Voz do Brasil, 7 horas da noite? Né? Ele falava de política, ele falava de tanta coisa, porque ele escutava o rádio, aprendia a discutir, mas discutia no bom, respeitando a opinião dos outros, etc. Não era católico, mas respeitava as pessoas que iam lá de outras religiões, sabia que nós éramos espíritos, tinha um bom humor, tinha uma alegria de viver. Mas andava no carrinho, já não tinha os pés, eram uns toquinhos, as mãos ele quase não tinha mais os dedos. Tinha que se arrastar naquele carrinho, era um carrinho, saía da cama, encostado, sentava no carrinho de rodas, né, uma cadeirinha de rodas e um banquinho, né, e arrastava no corredor. Por que ele me chamava muita atenção? Porque no pavilhão masculino tinha várias pessoas sofrendo como ele. E às vezes era difícil você conversar, e ainda mais a gente que era muito jovem, às vezes não tinha aquele traquejo. Você chegava para as outras pessoas e as pessoas não se recebiam com mau humor. E é de se entender, porque não devia ser fácil viver naquela situação, no abandono da família, né, numa dor que parecia eterna, que não acabava, dia e noite, tomando remédio, deitado, com todos os problemas que aquilo, abandonado, dependendo dos outros para alimentação, para limpeza. Não devia ser fácil. Então era natural que as pessoas tivessem mau humor. Mas o que eu notava? Que raramente a gente ia lá no dia de visita, e até em dias que não eram de visita, não tinha algum grupo visitando sobre Benevides. Quantas pessoas eu conheci do Sul, porque na Entre os Corações tinha um exército, então às vezes passavam militares, conheciam sobre Benevides, mudavam de cidade, e às vezes passando por São Paulo, iam até Três Corações só para visitá-lo. Então ele fazia daquela existência dele, diante da forma como ele encarava a dor, ele tornava aquilo mais leve um pouco. Não é uma situação fácil, mas mais leve, porque as pessoas gostavam, visitavam, retornavam. Ainda assim não era fácil, mas dava um grande exemplo de como enfrentar o desafio. Para nós, uma grande lição de vida. Porque a gente reclama por qualquer coisa, por uma unha encravada a gente está reclamando. Então, a dor, ela tem esse caráter de revelação. Ela tem esse caráter de nos dar entendimento, esperança, coragem e confiança em Deus. E aí, Leon Denis dá um conselho aos pregadores das religiões. Eu tirei o trecho, ele estava falando do homem, né? Fazer o homem compreender que a sua obra a obra do homem, né? Consiste em construir ele próprio, com a ajuda da dor, a sua consciência, a sua personalidade moral, através do infinito dos tempos e dos espaços. Que coisa mais linda! Só essa frase daria o nosso estudo. É para a gente parar e pensar. Né? Nós devemos, primeiro, compreender isso, mas compreender e, se possível, falando em nome da doutrina, ajudar as pessoas a compreender que a função da dor é construir em nós a consciência do ser eterno, desenvolver a personalidade moral, e isso vai acontecer através do tempo e do espaço. Olha que frase espetacular. Será que nós vemos a dor com essa dimensão de tempo e de espaço? É muito fácil, e aí eu estou falando de mim, falando nesse momento, né, porque estou tranquilo, estou aqui, né, mas na hora da dor, a gente se cala, a gente perde a voz, a gente não fala com esse entusiasmo. Nós deveríamos. Por tudo isso, porque se ela é inevitável, estou falando da dor inevitável, não a dor que a gente provoca desnecessariamente, provocando a dor no outro. E aí ele vai chegar na doutrina espírita. Né? Uma nova doutrina surge, cresce, se expande. Ela auxiliará o pensamento a executar sua obra de transformação. Este novo espiritualismo, antes ele está falando de espiritismo, mas ele está aqui, é sinônimo no contexto da frase, contém todos os recursos necessários
para consolar as aflições, enriquecer a filosofia, regenerar as religiões, atrair a si simultaneamente a afeição do mais humilde discípulo e o respeito do mais altivo gênio. Então, a doutrina espírita não fala para um ou para outro, ela fala para todos. Se muitas vezes a gente fala com muita dificuldade, é das nossas falhas, é da falha interior de nós. Mas a doutrina, ela é clara, ela é lúcida, porque ela esclarece a necessidade de passar pelos desafios da vida. E aí fica aquela discussão de usar, se a palavra dor quer dizer a palavra de sofrimento, aqui nós não vamos ficar discutindo palavras. É a dor nesse sentido que Leon Denis está colocando aqui, a dor necessária, né? A dor evolução, que o Druso fala para André Luiz, que nós precisamos. Tem a dor expiação, aquela do resgate, tem a dor evolução, e tem a dor auxílio. O que é a dor auxílio? É aquela que vem em benefício próprio, uma doença que às vezes evita que eu faça coisa pior. Ela vem para que a gente passe a pensar um pouco na vida espiritual. Muitas vezes, numa série de desatinos, os nossos amigos, nossos benfeitores, aqueles que avalizaram a nossa volta, aqueles que oram por nós, amigos de outras existências, ou mesmo dessas que já estão na pátria espiritual, e que oram por nós, né, para que a gente possa seguir um caminho direito. E aí, quando a gente começa a se desviar, muitas vezes vem uma dorzinha que nos retém, às vezes no leito. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de pensar mais em Deus nesse período de pandemia? Agora nós já estamos voltando à nossa rotina, com máscara, com álcool gel, nós já estamos indo para o supermercado, nós vamos na padaria, a vida já voltou a uma certa, entre aspas, normalidade. Mas nós podemos lembrar como foi o ano passado, no início, aquele pânico, aquela sensação de susto, mas também uma oportunidade de reflexão, de verificar o que eu estou fazendo da minha vida, para que lado eu quero ir, o que essa pandemia tem aí para me ensinar, para a humanidade, mas para ensinar para mim. O que nós aprendemos? Nós estamos há 2 anos na pandemia praticamente. Vale a pergunta individual que eu estou me fazendo agora. Eu acho que é algum amigo espiritual que está fazendo eu pensar e tentar. Edmilson, essa é para você, mas fala aí, porque pode servir para alguém. A pergunta é: o que eu aprendi nessa pandemia? Além de brigar com os outros pela internet. Além de ver vídeos inapropriados que não me acrescentaram nada. O que eu aprendi de lucidez que me tornou um espírito melhor? O que fez eu, Edmilson, ser melhor do que eu era em 2019, janeiro? Será que eu aprendi? Será que eu cresci? Se voltar à normalidade, janeiro de 2021, 22, eu vou sair para fazer as mesmas loucuras que eu estava preparando para fazer em fevereiro, quando parou tudo, ou em março? É sinal que eu não aprendi nada. O tempo, para mim, foi um desperdício, ou não. Ou eu cresci. Essa reforma íntima, essa questão interior é muito importante. A gente tem que fazer sempre. Mas a gente passou por um desafio grande, estamos passando. O que eu aprendi de bom? Não só intelectual, mas moralmente. O que eu sou? Eu sou uma pessoa melhor? Eu tenho até dor quando a espiritualidade começa a fazer essas perguntas para mim, meio de palestra. Eu fico pensando, por que eles não podem fazer essa pergunta na hora que eu vou deitar na cama? E agora eu estou falando e deixando fluir, e eu sou o primeiro que estou lembrando das coisas que eu falei nesses 2 anos. Mas eu estou sendo sincero com vocês de deixar pelo menos a mensagem fluir, porque ela está me mexendo. Essa inspiração momentânea, porque é um momento importante. É a aflição que nós vivemos que tem que servir para algo. Aí a Cida colocou aqui, aprendi o quanto precisa aprender. Olha que lindo. Verdade. Vamos fazer essa reflexão. Melhor que qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa, revela-nos o grande papel do sofrimento. O papel do sofrimento. E ensina-nos a aceitá-lo. E, obviamente, como aceitá-lo, né? Fazendo dele um processo educativo ou reparador. Mostra-nos a justiça e o amor divinos intervinem até em nossas provas e em nossas dores. Dando à vida um objetivo infinito, o novo espiritualismo veio oferecer-nos uma razão de viver. Olha, e de sofrer. Olha que legal. Uma razão de viver e de sofrer. Então, eu preciso ter uma razão para viver. Tem sentido na vida. E quando vier a dor, tem uma razão para isso também.
que verdadeiramente merece que vivamos e soframos. Em uma palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Porque senão, a gente não acredita em Deus. Porque a gente acredita que Deus é amor, que Deus é onipotente, que é onipresente, que é soberanamente justo e bom, mas enquanto a dor não bate na minha casa, enquanto ela está batendo na rua, está batendo na sociedade, está batendo no mundo inteiro, e eu estou pregando para os outros. Porque a dor não bateu aqui. Porque eu me preservei. Porque eu estou sabendo intacto. Porque ninguém da minha família morreu. Mas e aí? Será que é assim? Que Deus é esse? Que seleciona? Deus, né? Deus vai nos dar a cada filho o que ele precisa. De dor, de amor, de experiência, de oportunidade, de convivência, de amizade, de convívio com aquelas pessoas que são difíceis, que a gente precisa tolerar um pouco mais. Isso também é dor. Às vezes a gente acha que a dor é só doença, né? E aí a gente negligencia em casa aquelas pessoas que estão conosco e precisam do nosso carinho, que a gente abandona. Meu Deus. Triste isso. Porque às vezes a gente está em casa, na pandemia, e aqui eu vou falar da minha experiência. Na pandemia, a minha esposa chegou um momento que ela voltou a atender no consultório, pela necessidade das pessoas. Eu fiquei aqui, meus 2 filhos, um em cada quarto. E quantas vezes a gente passava o dia sem conversar? Uma grande perda. Uma grande chance, talvez, eles já estão moços, né? Talvez daqui a um tempo eu já não tenha mais chance de passar tanto tempo com meus filhos, junto como tive agora. Mesmo eles morando em casa, se não tivesse na pandemia, eu estava na universidade trabalhando. Olha que oportunidade. É uma reflexão. Então, e muitas vezes, gente, existe a reflexão depois do aprendizado adquirido ou perdido, que também é um aprendizado, mas quando a gente percebe na hora que está passando a dor, a oportunidade que está surgindo, é aí que é o grande insight, é aí que é a grande oportunidade, porque se na hora da dor eu conseguir perceber o que eu estou ganhando, eu aproveito melhor. Eu faço o que tem que ser feito, eu modifico as minhas condições. Quando as pessoas estão passando problema de saúde, não muda a alimentação. E às vezes é mudar a alimentação que muda, então ela não está aprendendo com a dor. E aí, realmente, a dor não está tendo aquela. Ou então ela vai ficar repetindo até que a quantidade da dor aumente o suficiente para a gente tomar uma atitude. Eu me lembro, e eu vou contar essa historinha rápida, porque agora eu estou vendo, eu vou parar um pouquinho a apresentação, e para vocês verem quantos slides eu tinha. Brincadeira. Mas tem uma parte que eu quero falar ainda no final. Que é uma mensagem, que é um desabafo do Leon Denis, quase no final. Muito bonito. Eu tirei uns trechos. Aí eu falo. Mas antes disso, eu me lembrei de um caso muito interessante. Mas eu fui com a minha esposa num curso que foi ofertado já faz alguns anos, na Faculdade de Medicina. E era um curso, eram várias palestras, eles trouxeram várias pessoas especialistas no tratamento do luto. Então, eram psicólogos, médicos, psiquiatras, etc., do ponto de vista da saúde mental, né? E aí eu escutei um depoimento que me impactou muito, de uma psicóloga que tinha perdido um filho, né, muitos anos atrás, e ela levou muito tempo para se restabelecer. E agora trabalhava, como ela tinha superado aquilo, ela trabalhava a questão do luto e tal. E ela contou que ela recebeu no consultório uma pessoa que estava muito desesperada, né? E ela já tinha feito de tudo, e ela se identificou com aquela paciente pelo problema dela. E chegou um momento que ela até achou que talvez ela não poderia nem ajudá-la, porque aquilo mexia com os conteúdos dela também. Mas aí um dia, que essa paciente estava desesperada, ela virou para a paciente e falou assim, e ela já estava também querendo até encaminhá-la para outra pessoa, porque ela não sabia se estava sendo efetiva. Ela virou para ela e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ela falou assim, hoje eu vou apelar. Ela falou assim, e ela contou isso na palestra de uma forma mais leve, que agora ela estava, já fazia vários anos, né, que tinha acontecido o problema dela, então ela já estava, né, e ela contou, e ela falou assim, hoje eu vou apelar. Aí chegou para ela e falou assim, olha, surgiu um remédio, e o marido dela era médico. Então ela falou assim, eu posso pedir para o meu marido prescrever para você.
Eu não posso prescrever, mas eu posso pedir para ele prescrever. Surgiu um remédio para aliviar a dor. E esse remédio vai te ajudar. Eu vejo que você não consegue sair dessa dor, essa dor é muito grande. Se você, e a moça falando que queria se matar, que ela não aguentava mais aquela dor, e a psicóloga virou para ela e falou assim, olha, existe aí um remédio que resolve o problema da sua dor. Aí a mulher parou. Ela falou, só que ela tem um problema. Ela tem um efeito colateral. O efeito colateral dela é que você vai esquecer. Ela faz você esquecer. Então você vai esquecer que teve uma filha, você vai esquecer que teve um acidente, você vai esquecer, e aí aos poucos a dor vai sumir. Era uma provocação do tipo que muitas vezes, por que a gente sente a dor? Porque a gente amou antes. Por que vem a dor? Porque aquilo fez sentido. Por que vem a dor? Porque eu não quero perder aquilo. Se aquilo é importante, dói. E é isso que é o trabalho de aprimoramento também do espírito. Então, meus amigos, meu tempo já está esgotando, para mim não extrapolar, eu peço para que vocês, eu ia voltar no texto, só na parte que o Leon Denis fala dele, mas eu vou deixar como sugestão de leitura para vocês. Ele começa num texto assim, ó, eis que chega a velhice, aproxima-se o termo da minha obra, após 50 anos de estudo, e aí ele vai falando o que ele aprendeu com a dor. É lindo. E ele termina falando da França, dos problemas que a França estava vivendo naquele momento, que se encaixam muito nos problemas do país, do planeta inteiro e do nosso país. Vale a pena ler esse capítulo. Bom, desculpa por ter avançado a hora, espero que a mensagem tão bonita que está no livro, eu tenha conseguido passar um pouquinho da motivação para que vocês possam rever a leitura. Obrigado aí pela oportunidade.